O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento contrário, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Coragem, não tenhas medo, sou eu. Caríssimos, a temática desse 19º domingo do tempo comum é uma continuação de semana passada. O Evangelho, ele é uma sequência, a gente falava, né? E desde semana passada, Jesus está colocando os discípulos em apuros. Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto quando Jesus faz isso. Eu fico com uma pena dos discípulos. Por que ele faz isso com esses tadinhos, gente? Coloca esses pobres coitados em apuros. E o Evangelho deixa muito claro que era para ver qual é o tipo de fé que esses homens têm. Cristo quer ver com uma lupa. Isso aqui é a lupa, tá? É que eu sou muito teatral assim. Essa é a lupa. Quer enxergar que qualidade de fé é essa dos discípulos. Então, coloca os discípulos em apuros, porque só na hora da tribulação a gente sabe quem é quem. Só na hora da dor a gente sabe quem é quem. Só na hora da turbulência que a gente sabe quem é o esperançoso, quem é o desesperado. E essa é a temática da liturgia da palavra hoje. Vai falar sobre a experiência de Deus por meio da tribulação. E a gente vai se convencer de uma coisa. Antes de a gente começar a trabalhar com a palavra, já uma introdução aqui. Nós podemos fazer 1000 experiências de oração, 1000 encontros na igreja, 1000 retiros, encontro disso, encontro daquilo, encontro disso, encontro daquilo. São uma bênção, sim. Aliás, um fruto do Espírito Santo no século XX é a quantidade de encontros que a igreja dá a possibilidade de a gente voltar para Deus e para a igreja. Quantas almas foram salvas por meio de acampamento, encontro disso, FAC, João, quem como Deus, SCC, encontro de casais, é isso e aquilo. Bom, são 1000 encontros. Eu ficaria aqui uma eternidade citando o número de encontros, cursilho. Porém, a experiência de Deus por excelência sempre será a dor. Na hora da dor, querido, a gente faz uma experiência de Deus assim, por antonomasia, uma experiência nevrálgica, que nenhum outro encontrinho é capaz de me conferir. Que na hora da dor, não é eu e ninguém mais, é eu e ele. Aí a gente vai começar a trabalhar com a Escritura e vai ficar mais bom ainda. A primeira leitura é tirada do livro dos Reis. E o livro dos Reis vai narrar os feitos, os prodígios dos profetas Elias e Eliseu. A primeira leitura a gente está com Elias. E ela não contextualiza.
ela é só uma cisão, um corte da experiência do profeta. Mas vamos contextualizar, porque Bíblia sem contextualização leva a gente a fazer gol contra. Já falei isso com você, né? Bom, Elias está fugindo de uma mulher 100% maléfica, tá? 100% bandida. Quando eu falar o nome dela, tu vai ficar morrendo de medo. Sabe qual é o nome dela? Jezabel. É terrível. Se tu ouvir falar em Jezabel, tu já treme nas bases, porque ela não valia nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Aliás, mas Jezabel, ninguém gostava dela. Ela era esposa de Acabe, tá? Ou de Acaz. Então, as duas fórmulas estão corretas. E o profeta Elias, ele desmascara a falsa religião, que é a religião dos Baals. Mais de 400 sacerdotes disputam. Há uma disputácio aí entre os sacerdotes de Baal e Elias. E Elias ganha a disputa invocando o Deus de Israel. Deus age, os profetas se cortam até a morte, se suicidam. E aí a religião falsa desmascara, cai por terra, é desmascarada. E aí, porque o profeta é o homem da verdade, convenço de uma coisa, parênteses: todo aquele que está na verdade e anuncia a verdade vai sofrer e vai pagar um preço mais caro. Tu sabia disso? Tu não sabia não? Tu não sabe? Tu não sabe? Eu vou te falar. Todo aquele que anuncia a verdade sempre é perseguido. Sempre é. E se a gente não está sendo perseguido, se não está difícil para nós, pode ser que a gente esteja na mentira e não na verdade. Aí o profeta, ele tem que ralar peito, tem que dar linha na pipa, porque essa mulher 100% maléfica está atrás dele. Então ele desce para o reino de Judá, o reino sul, e ele sobe o monte Horebe, que é o monte de Deus. E ali o profeta está altissimamente cansado, decepcionado, está triste, né? Está assim, poxa, por quê? Por que a gente sofre tanto? Por que existe tanta gente ruim nessa vida? Não é verdade, gente? Faz assim com a cabeça para mim, não é? Faz, gente, anda. Não é? Não tem tanta gente ruim nessa vida, não cansa nós? Para que continuar vivendo? E aí o profeta faz uma experiência pré-clara de Deus. Olha só o fenômeno. Olha o fenômeno. Bom, o profeta vê passar muitas teofanias que são muito constantes no Antigo Testamento, né? Teofanias, numa linguagem técnica teológica, as manifestações de Deus, geralmente no Antigo Testamento, né? Deus fala no trovão, Deus fala no relâmpago, é Deus que fala por meio do fogo, é Deus que abre o mar e fala a Israel por meio da nuvem. Bom, são teofanias. Só que agora Deus muda a forma de falar com o profeta. Veio um vento impetuoso que quebra as montanhas e Deus não está no vento. Veio um relâmpago enorme, daquele sabe quando você fecha o dedo dentro do outro assim, quando está trovejando muito? Aí aquele pessoal supersticioso cobra os vidros, cobra os espelhos, né? Aí tapa o ouvido assim, né? Veio o relâmpago e Deus não estava no relâmpago. Aí veio uma chuva forte e Deus não estava na chuva forte. Aí veio não sei o que também e Deus não estava no não sei o que também. Onde Deus estava? Você prestou atenção na primeira leitura? Nem prestou, né? Veio uma brisa suave, assim, ó. Aquela que deixa um arrupeio desse tamanho, que a gente fica todo arrepiado. Sabe quando dá um arrupeio por dentro assim? E Deus estava. As leituras querem ressaltar a experiência de Deus por meio da clausura do silêncio interior. As leituras querem descartar a hipótese de uma presença de Deus no que chama a atenção. Queridos, olha, se tem uma coisa que está chamando muita atenção, pode ter certeza, escreve aí que é o palavra que está falando. Deus não está. Está com muita lantejola, assim, brilhando muito, Deus não está. Está com muita luz, está assim com muito pisca-pisca, Deus não está. Está querendo brilhar mais do que o cometa de Pégaso, Deus não está. Deus está onde há escondido. E a partir de agora, quem quiser fazer essa experiência de Deus, terá de entrar no recôndito do seu silêncio interior. Quer ouvir Deus? Então tapa os ouvidos, meu querido, a que os outros estão falando. Sabe o que é os outros? Z-O-T-R-O. Os outros.
Os outros, meu filho, é um perigo, porque os outros não sabem o que tu está passando, os outros não podem ir aqui dentro, os outros não sabem o teu contexto histórico, os outros não sabem a tua experiência religiosa, e a gente está assim, meio atribulado, porque a gente está ouvindo muito o que os outros estão falando. Então, tapa os ouvidos que os outros dizem, e escuta a voz que vem de dentro, meu filho. A boa nova da oração do Cristo é: se quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e deixa aquele que vê as coisas escondidas te dê a recompensa. Eu gosto de oração assim, ó. Onde há alguma coisa que distrai, Deus não está. É a primeira leitura hoje. Se eu quiser fazer a experiência de Deus, eu vou ter que fazer essa experiência de calar os instintos, calar, está entendendo, a minha ansiedade, calar as vozes externas e ouvir um Deus que fala dentro. Porque senão toda a experiência de Deus, queridos, vai ser superficial. E de experiência superficial nós estamos cheios. E de católicos superficiais nós estamos já enfadonhos, dá asco. De pseudo-religiosos, o mundo já está cheio lá, estão se matando lá em nome de Deus, e lá do outro lado. Senão toda a experiência de Deus será superficial. E é por isso que São Paulo, hoje na segunda leitura, ele também está muito nervoso, não sei se você prestou atenção. Porque aqueles que deveriam conhecer a Deus, não conhecem. Olha como é que Paulo começa a leitura. Irmãos, em nome do Senhor, fala a verdade, não minto. Ou seja, ele já não está puro. Cuidado com Paulo. Escreveu na carta aos Romanos, deixando muito claro a vergonha do povo judeu. Por quê? Porque ao povo judeu foi dirigida a primeira aliança, ao povo judeu foi dirigida a palavra. Gente, eles viram milagres, eles viram o mar se abrindo no meio. É todo dia que a gente vê o mar se abrindo no meio, gente? Não é todo dia que a gente vê o mar se abrindo no meio. Eles foram objetos da aliança, objetos do amor de Deus. E no entanto, eles que deveriam conhecer mais a Deus, são os que menos conhecem a Deus. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que às vezes, na igreja, gente se decepciona com os outros. De quem a gente mais, às vezes, espera Deus, são os que menos tem Deus para transmitir. E às vezes, aquele que a gente julga pensando que não fez experiências de Deus, que está longe dele, são os que estão mais perto de Deus. Isso está tangível ao nosso olhar? Não, diz Paulo, eu não posso ver, só Deus conhece o coração, os outros não. Mas se eu não fizer essa experiência autêntica de Deus, toda a minha religiosidade será superficial. Essa introdução foi necessária para que a gente entendesse qual é o evangelho de hoje, porque os discípulos vão fazer uma experiência profícua de Deus. Que experiência é essa? Hoje o evangelho tem pormenores singulares de São Mateus. São Mateus diz que Jesus coloca os apóstolos numa barca e pela primeira vez o verbo mandar aparece em São Mateus, né? Dar ordem. Cristo ordena. É diferente porque geralmente nós encontramos em Cristo o convite, né? Cristo só faz propostas. Quem quiser me seguir, quem quiser tome a sua cruz, quem quiser salvação, eu estou aqui, eu estou disponível. Quem quiser. Dessa vez Cristo dá uma ordem. E depois ele envia os apóstolos e dessa vez ele não vai na barca. Pronto, os discípulos já começam a ficar com a antena ligada. Por que Cristo não veio com nós? Ele sempre vem com nós. Por que dessa vez não veio com nós? Tem alguma coisa aí. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Ele sabe o que ele vai fazer. E aí diz o evangelho que quando a barca ela toma distância da terra, ou seja, o que é a terra para quando a gente está falando de barco? Terra é segurança, né? É o porto, é o cais, é onde está fora de perigo. Ou seja, quando a barca está totalmente sem segurança, está fora de qualquer segurança humana, Cristo faz o que mesmo? Ele sobe no monte. Magnífico esse evangelho. Por que Jesus não vai na barca e sobe ao monte? Atenção, Nemém! Por que Cristo sobe ao monte? Sabe por quê? Para quê? Porque Ele quer ver os discípulos de cima. Porque Ele quer fazer a experiência da intercessão por esses homens, sabendo o que esses homens vão passar. Ele sabe, minha gente, que os discípulos não estão de brincadeira. E fé não é brincadeira.
Ele sabe que essa experiência é nevrálgica para a vida desses homens. Portanto, antes de uma intervenção física na vida dos discípulos, Cristo intervém sobrenaturalmente. Por meio de quê? Da oração. Para que nessa hora em que passássemos tribulações, tivéssemos a certeza, existe um sacerdote no monte, no altar, que reza por mim. Isso é belíssimo. E aí, diz o Evangelho que as ondas começam a brincar com a barca dos apóstolos, né? Joga os apóstolos para um lado e para o outro, saculeja os apóstolos, né? Chá, 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 e brinca com os apóstolos. E aí vem um desespero, né? Imagine esses pobres coitados, assim, sem iluminação nenhuma, no meio de um maremoto, de uma tempestade em alto mar, com muitas ondas. A pergunta clássica dos discípulos, com certeza, foi a minha e a tua: cadê Jesus? Por que ele não está aqui na barca com a gente? Só que eles se esqueceram que alguém estava lá em cima e avistava tudinho. Minha gente, tem um olho que enxerga tudo, e a esse olho um dia prestaremos conta. E aí Jesus sabe a hora da sua intervenção. Ei, deixa eu te falar uma coisa para tu. O dono do tempo sabe a hora certa de mudar a tua história. Deus sabe a hora que ele tem que intervir. Você não precisa ficar lembrando ele não. Ele é o Senhor da história. Ele sabe perfeitamente. Ele é Deus. Tá bom para você? Ele sabe a hora que ele tem que intervir. E aí chegou a hora da intervenção. Porque quando os apóstolos estão quase afundando, diz o Evangelho que ele vem caminhando sobre as águas às 3 horas da manhã. Gente, realiza. 3 horas da manhã tu tá no mar. E de repente alguém vem andando de branco na tua direção. O que tu faz? Fala para mim. Vamos realizar. Assim, vamos botar a cabeça criativa para funcionar. Você está lá na Praia da Piedade, 3 horas da manhã. Nunca vá para a Piedade 3 horas da manhã. Tá bom? E aí, 3 horas da manhã, tua barquinha está assim, e alguém vem caminhando em cima das águas, vindo na tua direção, vestido de branco. Grito muito. E aí, quando Pedro escuta a voz do Senhor, ele emite, tá, uma palavra, tá? Olha a proposta petulante de Pedro para o Cristo. Mal sabia ele que Cristo adora desafios e nos fez para o desafio, né? Olha o que Pedro disse, não sei se você prestou atenção. Se é tu mesmo, manda eu ir aí, andando em cima da água. Perdeu a oportunidade de ficar calado, não perdeu, gente? Fala a verdade. E aí o que Jesus fala para ele? Vem que eu quero ver. E aí que o Evangelho começa a esquentar, fica ótimo. Agora fica, querido, acorda, agora fica ótimo. Cristo caminha sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas. Cristo submete a criatura, porque andar sobre as águas no Evangelho significa submeter a criação. Pedro submete a criatura, caminha sobre as águas. Cristo faz a experiência sobrenatural. Pedro também faz a experiência do sobrenatural. Cristo experimenta o extraordinário. Pedro, o extraordinário. Cristo, o milagre. Pedro, o milagre. Eles são iguaizinhos. Realiza, gente, os dois caminhando sobre as águas. Cristo e Pedro estão nivelados por cima. Gente, isso não é o máximo. Você já parou para pensar? Você está nivelado com Cristo. Mas aí é que o Evangelho vai narrar uma falência. Pedro vai falir. Por quê? O Evangelho, eu gosto sempre de ir no original, porque quando o Evangelho foi traduzido para o português e outras línguas, ele perdeu o gosto, o sabor original, genuíno. O Evangelho, no grego, em português diz que Pedro sentiu o vento, mas se a gente for no original, nós vamos entender por que Pedro afundou. Diz o Evangelho em grego o seguinte: Kefa, né? Pedro, blepo deto anemon efobete. Blepo, verbo olhar, deto anemon, para a ventania, olhando a ventania, efobete. Efobete é o passado de phobos, fobia. Fobia em grego significa medo. Daí que a nossa língua tem muito do grego, né?
Phobos, ephobete. Sentiu medo? Afundou. Sabe por que Pedro afundou? O evangelho é muito claro. Ele afundou porque deixou de olhar para o Cristo e olhou para o vento. Você entendeu? E enquanto Pedro olha para o Cristo, mira o Cristo, foca o Cristo, ele faz a experiência sobrenatural. No dia em que alguma coisa chamou mais atenção do que o Cristo, olhou para o lado, ephobete, afundou. Enquanto Cristo for o nosso foco, nós faremos experiências sobrenaturais. E nós fizemos essa experiência, viu? Cada um aqui fez uma experiência de Deus singular. Eu poderia te narrar experiências extraordinárias que eu fiz de Deus, de milagres, de curas. Gente, minha mãe tinha um câncer e não tem mais nada. Isso é humano? Isso é natural ou é sobrenatural? Totalmente extraordinário. Enquanto Cristo é o nosso foco. Mas um dia um vento contrário também já me tirou a atenção dele. E o que aconteceu? Ephobete. Sentiu medo. Afundou. Sabe por que tu afundou? Sabe por que eu vou te falar? Aliás, o evangelho vai te falar. Nós afundamos, começamos a afundar e ir ao fundo do poço quando blepodeto alemão olhamos o vento. Ephobete. No dia em que o vento contrário tirar a tua atenção e o teu foco dele, afundou. E vai ser bem feito, meu filho. Nós estamos falando de foco na missa hoje. Aliás, essa é a temática do 19º domingo do tempo comum. Atenção, foco. O Papa Francisco fez uma abordagem nessa encíclica Evangelho Gaudium. Se você não leu, bota na internet hoje à noite, o Evangelho da Alegria, escrito por Papa Francisco. Ele faz uma análise sociológica, espiritual e teológica do nosso século, que nem Zygmunt Bauman fez, ou seja, o maior sociólogo polonês, que agora está bombando aí, que nem ele fez, uma análise sociológica. O mundo acelerado, diz o Papa Francisco, tá? Que o consumismo nos acelerou. Você me acelerou. Entendendo? Nós estamos totalmente agitados. Somos uma geração enferma, dodói, daqui e daqui. Quem, padre? Todos. Gente, num convívio social hoje, ter a atenção de alguém, fazer com que alguém deixe o zap para falar com você é uma declaração de amor hoje. Sabia? Alguém deixar a internet para falar contigo, não no Face, mas face to face, é um milagre, é a declaração de amor. No mundo carente afetivo que a gente está, então uma curtida no Face é uma declaração de amor. Estamos agitados. Muita coisa tira o nosso foco. E eu estou falando isso para uma igreja onde muita gente também não fez a experiência de Deus. E queridinhos, se não for por causa dele, a gente não fica aqui não. E não fica mesmo. Não fica, é mesmo. O vento contrário começa a tirar a nossa atenção quando nós começamos a falar mais dos nossos problemas do que Deus. Os ventos contrários começam a fazer ele sentir medo, ephobete, e afundar. Quando nós falamos mais dos problemas do que de Deus. Quando damos mais atenção ao pecado dos homens do que à fé da igreja. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Quando eu falo mais o mal do outro do que o bem do outro, aí o vento começa a me tirar a atenção do meu foco. Quando eu começo a perder de vista o que eu tinha de fazer e o bem que eu tenho de fazer, perdi o foco. Quando Pedro olha para o vento, deixa de olhar para o Cristo. Ephobete. Mas aí o evangelho nunca termina trágico, nunca. Nós não estamos diante de uma tragédia grega, nós estamos diante de um romance de Deus, e Deus sempre vence no final. Em meio àquelas ondas, uma mão desesperada diz: Kyrie, Senhor, salva-me. E aí ele escuta, gente, dá até um arrepio agora, que o tamanho, fica desse tamanho.
Cristo repete a fórmula do nome divino no Antigo Testamento. Vamos dar um salto agora. São Mateus, ele dá um salto, ele está escrevendo o Evangelho para judeus, ele dá um salto lá atrás no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés, diante de Deus, pergunta o nome divino, nós temos ali um grande momento da revelação. O momento é solene. Deus pronuncia o seu nome, e pronunciar o nome é deixar-se ser aprisionado, é deixar-se ser invocado, é deixar-se ser possuído. Se você sabe o meu nome, você já me possui. Você diz: meu nome, eu te atendo. Quando Moisés diz: mas Senhor, qual é o teu nome? Que nome devo dizer ao faraó quando ele perguntar: quem te mandou aqui? E Deus pronuncia o seu nome. O nome divino é Yahvé. Eu sou. Agora no Novo Testamento, queridos, Deus não está mais. Deus é. Essa é a diferença. Quando Pedro está afundando, ele escuta uma fórmula de um nome. Cristo pronuncia o nome divino, que é o nome dele. Cristo é Deus. Tá? Aliás, o Evangelho termina com uma adoração na barca. Os apóstolos se prostram dentro da barca, no meio daquela calmaria. Olha que delícia. Cristo pronuncia: não, eu estou aqui. Fica tranquilo, eu estou aqui. Não. Cristo pronuncia, quando Pedro afunda, a fórmula do nome de Deus: eu sou. Pronto. Salvou Pedro. Quando Pedro afunda em meio às águas agitadas, escuta a fórmula: eu sou. Essa fórmula vai ser repetida em muitos momentos solenes do Evangelho. Por exemplo, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou. Vamos fazer essa experiência nessa noite, minha gente. Muitos são os ventos contrários que querem jogar a nossa barca. E eu estou falando da igreja também, que hoje é agitada pelos ventos contrários do paganismo, da promiscuidade, da impureza, enfim, da perseguição aos cristãos. Dentro da igreja, muitos são os ventos contrários hoje que querem fazer a gente perder o nosso foco. Mas no dia em que olharmos para o vento e deixarmos de olhar para ele, o que vai acontecer? Alfabeto caiu.